A aula nossa de hoje é sobre diáconos. Diáconos, parte 1. Nós falamos sobre os presbíteros, ou pastores, ou bispos, como nós aprendemos. São oficiais da igreja. E hoje nós vamos falar sobre diáconos, o segundo oficial da igreja. E esse é o nosso plano de voo para as nossas duas aulas, Eu vou trabalhar hoje os primeiros 4 pontos. Na próxima semana a gente trabalha mais 4 pontos. Os que a gente vai ver hoje são esses ali. Os diáconos ao longo da história da igreja e modelos comuns, não necessariamente saudáveis, mas modelos comuns que nós temos hoje. Os precursores do ofício, onde os diáconos tiveram início. As qualificações do ofício, o que os diáconos devem ser. Obrigado. E 4, o que os diáconos devem fazer. Esse vai ser o nosso plano. Na próxima semana, nós veremos os benefícios dos diáconos, igrejas fortalecidas pelo diaconato fiel, a beleza do diaconato, a quem os diáconos refletem. A gente vai tratar com essa pergunta ali, mulheres podem ser diaconisas? E com certeza vocês vão me perguntar isso no final da aula, então já estou adiantando. Eu vou argumentar que sim, e vou trazer embasamento para isso. Então, se você for perguntar isso, a resposta já está aí. A resposta curta é sim. Mas na próxima semana a gente vai ver o embasamento para isso, que mulheres podem ser diaconisas. E em 8º, a gente vai ver aplicações e algumas perguntas que a gente tem que tratar desse tema também. Isso é na próxima semana, os primeiros 4 pontos para hoje, ok? Tudo certo? É o frio que está desanimando vocês? Ah, tá bom. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem sobre o tema diáconos é que todos diaconam. Todos são diáconos num sentido mais amplo. Porque se você confia em Cristo Jesus, você já é um servo, um ministro, um diácono. Essa é a palavra. Esse é o uso que o Novo Testamento faz, o uso mais amplo. Então, eu trouxe alguns textos aqui só para vocês verem o que eu estou falando. Se eu fosse traduzir literalmente, a gente diria assim, em Mateus 23, 11 e 12. O maior entre vocês será o seu diácono. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Tá? Seria assim, literalmente, Ou em Marcos 9,35, Jesus disse-lhes, se alguém quer ser o primeiro, ele deve ser o último de todos e o diácono de todos, o servo de todos, o ministro de todos. Ou em João 12,26, se alguém me diacona, ou se alguém me serve, deve me seguir, e onde eu estiver, ali também estará o meu diácono, o meu servo. Se alguém me diacona, ou seja, se alguém me serve, o Pai o honrará. Então, se a gente traduzir literalmente essa palavra desses textos, a gente teria isso aí. A ideia que a Escritura quer passar é que um diácono é um servo. Um diácono é alguém que está ali para servir. Então, em um sentido amplo, todos que são crentes são diáconos, Todos que são crentes são diáconos. Porém, algumas vezes, a Escritura, o Novo Testamento, utiliza o termo diácono para se referir a uma posição específica. Então, ele utiliza o termo de modo mais técnico, de modo específico. E é por isso que nós estamos tendo essa aula aqui. Para tratar desse sentido mais específico. Sim, todos os crentes são servos. Todos os crentes são ministros. Todos os crentes devem servir. Só que, no Novo Testamento, existe um grupo de oficiais da igreja que são diáconos. E isso é um ofício instituído para a igreja local. Então, servir como diácono faz parte desse ofício estabelecido para a igreja. Então, se eu perguntasse para vocês assim, quais são os 2 ofícios estabelecidos para a igreja no Novo Testamento? O que vocês responderiam? Presbíteros e diáconos, é isso, não tem dúvida. Presbíteros e diáconos. São esses 2. Deus deu, pela sua enorme sabedoria, presbíteros, pastores, e diáconos para o serviço da congregação, para a condução da congregação.
E o ponto central, então, de nossas aulas aqui sobre esse tema vai ser aprender o que a Escritura diz sobre os diáconos, ao mesmo tempo que caminhamos para compreender que quando o papel do diácono ele é bem entendido e é bem utilizado, ele é algo insubstituível para a igreja local. É uma dádiva insubstituível. É um presente de Deus para a igreja local e nós devemos nos beneficiar disso. Uma igreja sem um diaconato bíblico pode apresentar sinais de saúde por um momento, mas com o passar do tempo, essa saúde pode ser comprometida. Olha só, eu não estou dizendo que a igreja não é uma igreja bíblica ou uma igreja verdadeira. Estou dizendo que a saúde dela pode ficar comprometida se não tiver ali um diaconato fiel e bíblico. Estão compreendendo isso? Então é por esse caminho que nós vamos seguir, ok? Entendemos esse ponto? Entendemos. Então vamos aqui aos tópicos da aula de hoje, começando com os diáconos ao longo da história da igreja, ao longo da história cristã e alguns modelos comuns. O testemunho da história é claro, irmãos. O testemunho da história ele é muito claro. Uma congregação sem a atuação de diáconos, conforme a Bíblia, é pobre, mas uma congregação que conta com eles é incalculavelmente rica. Então a gente vai fazer esse voo panorâmico pela era apostólica, né? Começando ali pela era apostólica, e ver qual foi o papel, a atuação dos diáconos ao longo da história. Primeiro a gente começa com Tertuliano e Lourenço. Olha só o que diz esse historiador chamado Charles Dewes. Fábio, você pode ler para a gente, por favor? Eles visitaram mártires aprisionados, vestiram e enterraram os mortos, cuidaram dos excomungados com a esperança de restaurá-los, supriram as necessidades de viúvas e órfãos, e visitaram os enfermos e outros indivíduos em dificuldade. Durante uma praga que atingiu Alexandria por volta de 259 d.C., os diáconos foram descritos por uma testemunha ocular como os que visitaram os enfermos sem medo, ministraram a eles de modo contínuo e morreram com eles com a maior alegria. É isso. Na verdade, esse tipo de amor, e eu trouxe essa frase aqui para os irmãos, confundiu o Império Romano da época. Falou assim, por que eles fazem isso? Por que esse povo morre com os doentes, está ali com os órfãos e com as viúvas, está exercendo esse papel de misericórdia constantemente? Por que eles fazem isso? Isso confundia eles, porque eles diziam, isso é impossível. Para que cuidar desses marginalizados? Mas esses diáconos, servos do Senhor, servos da Igreja de Cristo, atuavam e exerciam forte influência, um forte testemunho na sua época. Tertuliano disse o seguinte, Tertuliano é um bispo africano, século III. Ele disse assim, nosso cuidado para com os desamparados e nossa prática de ternura nos destacam aos olhos de muitos de nossos oponentes. Apenas olhem, eles dizem, vejam como eles se amam. Então, o testemunho que a igreja estava dando por meio dos seus diáconos, por meio dos seus líderes, era muito impactante, e isso impactou os impérios da época e causou, né, uma forte influência, um forte testemunho ali para aquelas pessoas. Agora, olha esse exemplo, irmãos. Esse exemplo aqui a letrinha está menor. Eu vou ler aqui para os irmãos, mas é que eu quis compartilhar ele todo. É a história de Lourenço, 258 depois de Cristo, um diácono da igreja de Roma. Olha só, na história dele, o testemunho impactante que ele traz para a gente. Nós estamos em 258 depois de Cristo. Lourenço era um dos 7 diáconos que serviu em Roma. A sua tarefa consiste em supervisionar o caixa da igreja e as distribuições aos pobres. Em agosto chegam as notícias. Valeriano, o sucessor de Décio, imperador, promulgou um edito aterrador. Todos os bispos, sacerdotes e diáconos devem ser presos e mortos. Pouco depois, Lourenço foi levado perante o magistrado. A oferta era, entregue o tesouro da igreja e você será liberto. E o diácono concorda. Ele pede apenas 3 dias para buscá-lo.
Ao deixar a corte, Lourenço não perde tempo. Ele entrega o dinheiro da igreja a pessoas de confiança e em seguida reúne doentes, idosos, pobres, viúvos e os órfãos. Por último, retorna à corte na companhia de um grupo que inspira pena. Enfurecido pelo tumulto, o magistrado exige uma explicação. Lourenço então responde: Senhor, eu lhe trouxe o que pediu. Então, apontando para as pessoas que reunira, declarou: eis os tesouros da igreja. Condenado na sequência a morrer como mártir, o diácono suporta as chamas com calma surpreendente, zombando até mesmo de seus algozes. Vocês podem me virar agora, eu já estou queimado desse lado. O espetáculo da coragem profunda de Lourenço exerceu uma forte impressão sobre o povo de Roma, conduzindo a várias conversões. Olha que interessante. 258 depois de Cristo. Muito tempo se passou. Mas é um testemunho de um diácono que impactou o tempo, que impactou o contexto cultural da sua época. Então, por que eu estou trazendo esses exemplos aqui do tempo ali da igreja primitiva e dos primeiros séculos? Para vocês verem que a ideia não surgiu agora. Que não é algo que simplesmente a gente inventou, a gente viu, a igreja cresceu, a igreja está dando muito trabalho, né, os pastores não estão conseguindo trabalhar direito, então vamos trazer diáconos. Não, não é isso. Eles já estavam ali. O Novo Testamento traz a semente ali, né, em Atos 6, como a gente vai ver, e isso é desenvolvido para a igreja depois. E esses irmãos, servos do Senhor, comprometidos com a causa do Evangelho, impactaram a muitos com o seu testemunho. Então, isso é igreja primitiva. Tá? Tudo bem? Tudo bem ou não tudo bem? Tudo bem. Alguém quer ser queimado vivo aí, como Lourenço? Não? Idade Média. A gente avança um pouquinho e na Idade Média a gente vê dois desdobramentos acontecendo. A gente viu ali o impacto que Tertuliano falou, que Lourenço falou, só que nem tudo são flores dentro da história da igreja. Nem tudo acontece da forma como a gente gostaria. E o que aconteceu com o passar dos anos, até chegar na Idade Média e alcançar o seu estopim, foi uma deturpação do diaconato e do presbiterato. Aquela ênfase na hierarquia que a gente viu na igreja de Roma, nas nossas primeiras aulas da EBD, aquela ênfase na estrutura, na organização visível, gerou lá na frente um esvaziamento do conteúdo do que é o presbítero ou o bispo, né? E o diácono também. Então, aquele que era para servir, começou a ser servido. Começou a se aproveitar das pessoas. E aquela classe, aquele clero, ficava num posto tão alto que o povo não conseguia acessá-los. Isso foi acontecendo. E aí, quando chega na Idade Média, acontece um estopim e duas coisas são ocasionadas. A primeira é que o ofício de diácono foi reduzido a um mero trampolim para o sacerdócio. Então, se você quisesse ser um sacerdote, se você quisesse ser um presbítero, um bispo, você primeiro tinha que ser um diácono. E era isso, ele só era um trampolim, era um estágio probatório ali para a posição de sacerdote. E a segunda coisa é que a doação de caridade que os diáconos administravam passou a ser considerada um meio de alguém salvar sua alma e de diminuir o tempo no purgatório. Então, o diácono, que era um servo da misericórdia, podemos dizer assim, ele era um servo para exercer misericórdia com aqueles que necessitavam, passou a explorar aquelas pessoas e dizer assim, olha, você precisa fazer suas doações porque você vai passar menos tempo lá no purgatório, queimando lá no purgatório. Ou então você precisa doar para que você salve a sua própria alma. E é nesse contexto que o palco está formado para quê? Para a Reforma Protestante. Para a Reforma Protestante. Então a Reforma vem e também impacta essa área, a área dos oficiais da igreja, dos presbíteros e dos diáconos, mas como a gente está falando sobre diáconos, eu vou falar mais disso, né? E o reformador que mais escreveu e influenciou nessa área foi João Calvino. João Calvino foi alguém que escreveu e elevou o ofício do diácono a um grau de importância dentro da igreja. Ele disse assim, olha, tudo bem, pode ser que o diácono depois ele vire um sacerdote, ele vire um presbítero, não tem problema. Mas não é por aí, não é só isso.
Ele é um servo, ele precisa estar ali dentro da igreja, ele precisa estar lidando com as pessoas, ele precisa ter o padrão que as Escrituras trazem. Então, João Calvino, seguido de Martin Bucer também, reconheceram essa posição distinta dos diáconos como ministros da misericórdia e lutaram para restaurar os diáconos ao seu propósito original. Depois da reforma até os nossos dias atuais, nós bebemos, daquilo que foi feito lá atrás, E aí criaram-se várias tradições, e várias tradições entendem o ofício de diácono com algumas nuances diferentes, mas todas as tradições protestantes compreendem a importância dos diáconos, compreendem que é um ofício estabelecido no Novo Testamento e compreendem que os diáconos servem a igreja em suas necessidades. Mas, por exemplo, na tradição presbiteriana, os diáconos principalmente são vistos como esses ministros de misericórdia e de caridade e que ajudam nas finanças da igreja, que controlam orçamentos da igreja. Eles podem fazer outras coisas, mas principalmente eles foram entendidos assim, da reforma até aqui. Na tradição anglicana, os diáconos são vistos como transitórios e que um dia se tornarão sacerdotes. É a visão que foi deturpada lá atrás e que não conseguiu dissolver totalmente para os dias atuais e ainda continua assim. Congregacionais e nós, batistas, entendemos a pluralidade de presbíteros. Esse nome é difícil de falar, Pluralidade de presbíteros, mas pluralidade de presbíteros com diáconos, mas depois do século XX, irmãos, o modelo mais visto entre batistas e congregacionais foi aquele modelo de um único pastor e de um conselho diaconal, que é o modelo que é muito presente ainda na Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e que influencia o nosso. Então você, que é um crente batista no 2024, você vira e fala assim, eu só vi isso até hoje. Eu nasci nesse meio. Era um único pastor e uma penca de diácono. E aí os diáconos corriam atrás do pastor, espetavam o pastor e tal, cobravam do pastor. E aí tem aquela brincadeira de resistir aos diáconos e eles surgirão de vós, Tem essas piadas aí que fazem... Porque é isso. E aí a igreja começa a captar essa mentalidade. Esse é o problema. Porque a igreja fala assim, não, tem que ter um diácono lá para cobrar do homem, para cobrar do pastor. Não, tem que botar um do contra lá no conselho, porque quem é que vai fazer o contrabalanço? Quem é que vai balancear as discussões? Então, a gente vai absorvendo essa mentalidade, Só que isso não é bíblico. Isso não é bíblico, Não que ter vários diáconos na igreja não seja bíblico, mas essa ideia de que os diáconos devem fazer esse papel, E também a ideia de ter um só pastor na igreja não é a mais saudável, não é a mais adequada com o Novo Testamento. Nós temos visto aqui. O Senhor quer que tenha pastores na igreja, e o Senhor também quer que tenha diáconos, e que eles trabalhem em harmonia. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, mas aqui eu trouxe um panorama ao longo da história da igreja para os irmãos terem uma visão mais ampla de onde nós estamos e da onde a gente veio. Só que tudo isso que eu falei gerou conceitos populares sobre os diáconos, e muitas vezes a gente acha que esses conceitos aqui é o que deve nos nortear, o que deve nos direcionar, só que nem sempre eles são saudáveis. Quais conceitos populares são esses? O primeiro deles, diácono como papel de entrada no clero, Sabe, quando você tem aquele jovem ali, aspirante ao ministério pastoral, aí você diz assim, vou te botar como diácono para tu dar uma treinada, Para ver se você vai conseguir, e aí depois você vai para o ministério pastoral, coisa do tipo. É um conceito que pode existir. Ou o diácono faz tudo, Pega o zelador da igreja e fala, é esse aqui, o servo. Ele pode ser um diácono. Cadê o Anderson? Onde está aí? O Anderson pode ser um diácono, não tem nenhum problema, mas não é por fazer tudo, ou consertar coisas, que ele deve ser um diácono. Deve ser um padrão maior. Um padrão maior. Ou então o diácono das planilhas. Não, esse homem aqui, Paulo Pereira. O Paulo Pereira pode ser o diácono. Ele pode ser o diácono. Mas não porque ele mexe bem com planilhas. Ou porque ele organiza bem as finanças da igreja. Isso são características ótimas. E um diácono pode ter essas características. Mas não é só por isso. Tem um padrão maior.
Ou o diácono empresário, a gente pega os irmãos empresários da nossa igreja e fala, nossa igreja está precisando dessa pegada comercial, sabe? Homem de visão, que faz a empresa crescer. E aí vai lá e coloca o cara lá, assim, nada a ver também. Ou o diácono do contra, que eu falei, né? O diácono do veto. Tem que ter alguém do contra no conselho, para poder balancear ali a discussão, sabe? E aí as coisas vão ficando confusas. É o Evandro esse? Ah, tá. Aí, mano, eu não tinha pensado nisso, mas... Bora ler aqui o orçamento da igreja. Propõe. Quem propõe, o Evandro, apoia a Sara. Ou não. A Sara mesmo não apoia. Mas aí bota o Evandro ali no diácono do contra. Para poder trazer, né? E aí o parâmetro vai ficando confuso. Eu quero que vocês entendam que esses estereótipos, eles acontecem mais do que a gente gostaria, mas que vai deixando as coisas confusas, né? Ou o diácono como pseudo-presbítero. O que seria o diácono como pseudo-presbítero? Tipo assim, ele diz, não quero ser pastor. Mas aí ele quer governar a igreja, né? Eu não quero pregar. Mas aí ele quer mandar na igreja. E aí acaba criando um embate com os pastores da igreja, ou com o pastor da igreja. E quem é que sofre no final das contas? A igreja que sofre. Então essas coisas, elas vão entrando mais do que a gente gostaria, e a gente vai perdendo o legado histórico, que irmãos lutaram, e como vocês viram, morreram, para conquistar e para elevar o papel dos diáconos. E a gente vai criando conceitos que não estão na Bíblia. Mas qual que é a solução então? Não tenhamos diáconos, né? A solução é, joga os diáconos fora. Não. A solução é restaurar os diáconos ao seu propósito bíblico. E aí eu coloquei duas expressões que eu acho que são muito legais para descrever, pelo menos nesse primeiro momento, que o diácono é. Os diáconos são a cavalaria de servos. É aqueles que falam assim, não, nós estamos aqui para servir, resolver problemas, enfrentar as dificuldades. Os diáconos são a força de operações especiais da igreja. Precisa fazer o quê? O diácono, como eu vou mostrar aqui para os irmãos, ele é aquela pessoa que ama o problema. Mas ele não ama o problema porque ele quer ficar falando do problema, reclamando do problema. Ele ama o problema porque ele quer resolver o problema. O diácono ele tem que amar resolver problemas. É a força de operações especiais da igreja. Então, quando a gente vai para a Escritura, a gente vê esse propósito. A gente precisa ser restaurado nesse propósito. Ok? Então, um panorama aí para os irmãos. Vamos aqui para o nosso segundo ponto. Precursores do ofício dos diáconos. Onde eles tiveram início? Né? Vamos ver aqui. Quem já vê esse pensamento iludido aí? Eu quero viver como a igreja primitiva. Eu quero ser a igreja de Atos. Quem já vê esse pensamento? Muitas vezes, né? Um dia eu estava voltando de uma conferência de aconselhamento bíblico, e aí eu estava conversando ali, e eu estava voltando no carro de um pastor, né? E eu estava conversando, e aí ele disse assim, assim para mim, Jonatas, qual que é a sua posição teológica? Aí eu falei, começou, né? Ele, Jonatas, qual que é a sua posição teológica? Eu falei assim, então, eu entendo, a minha igreja também, né, é assim, é uma igreja de confissão reformada, de uma confissão calvinista. Aí ele falou assim, entendi. Cara, eu não ligo muito para isso não, sabia? Eu quero ser a igreja de Atos. Eu quero ser a igreja primitiva. E aí vem uma áurea espiritual assim, os anjos cantam. Oh. E eu não quero não, doidão? Claro que eu quero também, velho. Mas parece que é espiritual. Você fala, não sou calvinista, não sou reformado. Eu sou a igreja primitiva. Como se isso fosse o estopim da espiritualidade. Então, essas ideias vão entrando no nosso tempo. E as pessoas têm uma ingenuidade sobre o que a Escritura relata. Por quê? Porque parece que é tudo mil maravilhas ali em Atos 2, Atos 4, né? Você vê a igreja crescendo e todos tinham um só coração e vendiam as suas propriedades. E tinham tudo em... essa parte não, mas parece que está tudo mil maravilhas, mas só parece, porque aí chega Atos 6, por exemplo. E há um problema na igreja. Há reclamação. Há um problema que ameaça dividir a igreja. E aí, é nesse contexto que nós vemos os diáconos atuando, desempenhando o seu papel e produzindo um resultado, um fruto de valor muito, muito, muito precioso para a igreja. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre isso?
Vamos ver o que aconteceu aqui em Atos 6, a geração desse conflito, e olhar mais atentamente. Vamos lá. Cristiano, você pode ler para a gente essa passagem, por favor? Aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. A posição oficial da igreja, a posição majoritária, digamos assim, desde o 2º século é que esses 7 aí são os precursores do ofício diaconal, né? São os precursores dos diáconos, como nós temos aqui. E eu estou trazendo essa passagem aqui para que todo mundo fique olhando para ela, porque Atos 6 é uma história de conflito bem administrado na igreja. Isso aqui é a igreja primitiva, isso aqui é a igreja de Atos, que todo mundo fica, igreja de Atos, quero ser igreja de Atos. E aí na igreja de Atos, né, aconteceu um problema, aconteceu um conflito que precisou ser resolvido. E está aqui, e foi nesse contexto que os diáconos começaram a sua atuação. Tá? Mas qual que era o problema? Né? Qual o problema eles tinham pela frente? Era sério? Era real? Sim, era um problema sério. Era um problema com relação às viúvas. Negligenciar as viúvas naquele tempo ali, naquele contexto, era algo sério. Assim que uma viúva se tornava cristã, assim que uma viúva se tornava cristã e era expulsa da sinagoga, ela renunciava à segurança material fornecida pela sinagoga e não podia mais se beneficiar da ajuda aos necessitados. Assim, a viúva cristã precisava de ajuda imediata. A negligência era inadmissível. A igreja deveria ser um lugar no mundo onde as viúvas deveriam se sentir completamente em casa. Então, esse aí era o problema. Naquela cultura, uma viúva se tornando cristã e ficar totalmente desamparada. E como que você ia deixar uma viúva totalmente desamparada? Quem iria cuidar dela? Se ela perdeu ali o seu marido, se ela perdeu ali a sua família, se ela não tem quem cuide. A igreja fazia esse papel. Então, o problema que está acontecendo aqui em Atos é que judeus de cultura grega, como a gente vai olhar daqui a pouco, estavam falando, olha, nossas viúvas estão ficando desamparadas, a gente está vendo um problema. E esse problema está ameaçando rachar a unidade da igreja. Então, é para resolver esse problema que os apóstolos dizem assim, olha, nós não podemos deixar a palavra, o ministério da palavra, para ir servir as mesas, para ir servir, para fazer a distribuição dos alimentos, a distribuição das doações para essas viúvas. Vamos eleger homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria para fazer isso. E então, nós vemos os diáconos aparecendo, tá? E aí a gente aprende 4 coisas importantes aqui dessa passagem no primeiro momento. A primeira delas é a prioridade do ministério da palavra, né? Literalmente está assim, não é correto que nós deixemos a palavra de Deus para diaconar as mesas. Entretanto, nós nos dedicaremos à oração e a diaconar a palavra. Os apóstolos eles não estão falando assim, olha, isso aí não é importante não. O que é importante é só a palavra. Não, eles não estão dizendo isso. Eles estão falando, olha, a palavra tem prioridade e isso aqui também é muito importante. Mas não podemos deixar de fazer isso. Não podemos deixar de fazer isso. Precisamos de homens capacitados para se dedicar a esse problema tangível, a essa necessidade. Então, os apóstolos dizem isso e a gente aprende a prioridade da palavra. Uma igreja, ela pode, em alguns momentos, passar sem diáconos, ela pode não ter os seus diáconos ali, mas ela não pode ficar sem palavra. Ela não pode ficar sem pregação da palavra. Jonas, você está dizendo que
Você está dizendo que então isso não é importante? Não, não estou dizendo isso. Estou só colocando em níveis de prioridade. Então a gente aprende isso da frase deles. Segunda coisa, a gente aprende o envolvimento de toda a congregação. Você viu o que eles fizeram? Eles envolveram toda a igreja naquela situação. Toda a igreja. Vocês acham que a igreja tinha quantos membros naquela época? Converteu 5.000, converteu 3.000. Então, vamos colocar aí que era a primeira mega church da história da igreja. Mais ou menos 8.000 pessoas. Então, eles convocaram a igreja, convocaram a grande parte daquela igreja e pesaram e discerniram naquela situação. E eles colocaram o caráter como obrigatório para servir na casa de Deus, para servir o povo de Deus. Eles precisam ser cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Eles precisam ser homens de respeito, de boa reputação. E por fim, eles pensaram na divisão do trabalho, que é algo simples, né? Olha, tem um grupo que se dedica à oração, é o Ministério da Palavra. Tem outro grupo que se dedica a servir as mesas. Servir as mesas. E naquela situação, os diáconos foram amortecedores de choque. Isso que eu quero que vocês pensem. E solucionadores de problema. Em Atos 6, eles atuaram muito na preservação da unidade daquela congregação. Por quê? Porque tinha duas partes envolvidas ali que estavam dando problema. E que é bom que a gente tenha uma ideia mais clara sobre aquilo. Quem eram essas partes? Judeus de cultura grega e judeus de cultura hebraica. Havia muita animosidade entre esses grupos. Os helenistas ali são esses judeus de cultura grega. E os outros judeus de cultura hebraica. Mas como que funciona isso? Os judeus de cultura grega são aqueles que não estavam necessariamente ali no território da Palestina. Eles estavam espalhados pelo Império Romano. Eles receberam a cultura do Império Romano. Eles provavelmente falavam outra língua, que não a língua nativa ali do seu povo. O judeu de cultura hebraica era aquele que ficou ali, que falava aquela sua língua nativa, que estava ali no solo da Palestina. Então ele se considerava muito melhor do que o outro. Ele se considerava como legítimo, né? Como puro, como aquele autêntico ali. Enquanto o outro era segunda categoria. Então, em um certo momento, né, na festa de Pentecostes, acontece algo sobrenatural. Acontece algo sobrenatural. Pedro prega e não sei quantas mil almas, 3.000 almas, 5.000 almas depois, na outra pregação, se converte. E ali estava tudo misturado, esse povo. Mas eles se converteram, não é? Mas ainda assim tem uma história por trás, não é? E eles se juntaram ali na igreja. E aí, como que trabalha com esses dois grupos? Como que trabalha com essa situação? Isso ameaçava rachar a igreja de Atos ali. Isso ameaçava rachar a igreja naquele momento. Mas o Espírito Santo também atuou através de homens cheios do Espírito. Os apóstolos se depararam com esse problema que ameaçava dividir a igreja, que Cristo morreu para conquistar. E como que a congregação reagiu? Olhe para Atos 5 e a lista que é levantada aí. Mídia, coloca aí para mim lá no texto bíblico, por favor. Olha o que diz ali. Eu vou ler. Quanto ao mais, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, olha só. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Volta lá no slide. A pergunta é essa aqui. Qual é o significado disso e por que Lucas registrou essa lista? O que você acha, Fábio? Dá o seu chute aí. Por quê? Por que Lucas registrou essa lista ali? Só porque a gente achava bonito. Você conhece o Nicanor? O Prócoro? Não? Só... O Paulo falou um negócio importante ali. Fala, Paulo. Os nomes são gregos, essa é a chave. Provavelmente Lucas colocou aquilo ali porque todos os nomes são gregos. Por que isso é importante, gente? Porque a gente está lidando com um problema entre judeus de cultura grega e judeus de cultura hebraica. E o que a igreja faz? A igreja elege homens judeus de cultura grega. Olha que especial isso. Olha que especial, essa é a reviravolta na história. É aí que a moral da história está escondida, porque ao que parece, os judeus de cultura hebraica na igreja valorizavam tanto a unidade,
Eles valorizavam tanto o evangelho e a unidade que eles estavam aprendendo ali, que eles se curvaram para cuidar dos seus necessitados, colocando homens de cultura grega ali. Agora imagina a manchete, né? Congregação de maioria hebraica elege homens de cultura grega. É isso. Mas isso não aconteceria normalmente. Isso só acontece pelo poder do evangelho. Isso só acontece porque aquela igreja entendeu que aquele problema era um problema real, que precisava ser resolvido e que eles precisavam tomar uma atitude correspondente naquela situação. Eles disseram assim, olha, se esses irmãos estão sentindo essa necessidade, nós vamos colocar esses irmãos também para servir a essa necessidade. É isso que eles estão fazendo ali. É dessa forma que a igreja resolve aquele problema. E a conclusão é o primeiro tópico ali do slide que eu coloquei. Diáconos são amortecedores de choques e solucionadores de problema. Essa ação deles aqui, em Atos 6, gerou implicações muito importantes. Porque depois dos primeiros 6 versos de Atos, no capítulo 6, o verso 7 diz assim, e a palavra continuava a crescer. E muitos eram convertidos. Olha que especial. Se não tivesse os diáconos ali naquela situação, se não tivesse sido levantado aqueles homens para atender aquela necessidade, a igreja não ia continuar crescendo. Se não tivesse os diáconos naquela situação, aqueles homens, aqueles servos que foram precursores dos diáconos naquela situação, os apóstolos não iam conseguir se dedicar ao ministério da palavra e as pessoas não iam se converter. Mas olha como o Senhor levantou aquele momento para abençoar a igreja, para edificar a igreja, para resolver aquela situação. Então, quando a gente olhar para Atos 6, a gente precisa ver todo esse contexto, todas essas implicações ali no texto, para que a gente compreenda essa profundidade, para que a gente compreenda onde esse trabalho teve início e a importância dele. Aquilo ali é a sementinha. Ok? Estão entendendo aí? Sim? Sim ou não? Amém. Qualificações. O que os diáconos devem ser? Tá bom, entendi isso aí, Jonatas, entendi o que você está falando. Compreendi de onde teve ali o seu início, os precursores, mas o que o diácono deve ser de forma específica? Né? Como que a gente avalia isso? Qual que é o padrão? Vamos ler 1 Timóteo 3, 8 a 13. Levi, você pode ler para a gente, por favor? Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Jesus Cristo. Ok. Eu quero que a gente veja aqui 3 qualificações tratadas de forma negativa e 3 tratadas de forma positiva. Mas ambas, 3 e 3, formando 6, elas fluem daquilo que é a primeira sentença ali do verso. O diácono tem que ser digno de respeito, ele tem que ser respeitado. Essas 6 coisas fluem disso. Na prática, digno de respeito quer dizer essas 6 coisas. As primeiras, ele não ter língua dobre. O diácono ele não pode ter língua dobre. Ele não pode ser alguém que usa a língua para fofoca, para adulação, para causar confusão. Por quê? Porque ele tem que ser alguém que promove a unidade. Então não dá para ele utilizar a sua língua para quebrar com aquilo que ele tem que fazer, com aquilo que é o trabalho dele. Então ele não pode ter isso. Ele precisa usar a sua língua para edificação da igreja. E é uma das qualificações que Paulo traz. Então, quando a igreja estiver analisando alguém, avaliando alguém para o diaconato, a igreja precisa ter isso em mente. Uma segunda coisa, o diácono não pode ser apegado a muito vinho. E aqui entra aquele fruto do Espírito, que a gente vai estudar na pregação de hoje à noite. O domínio próprio. Ele não pode ser alguém que é inclinado à embriaguez ou à glutonaria ou a pecados que mostram que o autocontrole não está cultivado ali no coração
daquele diácono. E o princípio é muito claro: as pessoas qualificadas para serem diáconos não devem ceder aos desejos ou abusar das substâncias que impedem o exercício pleno do seu trabalho e o seu testemunho cristão. Então é por isso que Paulo coloca: ele não deve ser apegado a muito vinho. Aí a pessoa vai ler a Bíblia, né? Aí deturpa: não gosto de vinho, não, então está tudo bem. Não é isso, né? O princípio é muito mais profundo por trás daquilo que está sendo colocado. Uma terceira coisa: o diácono ele não pode ser cobiçoso, de ganho desonesto. Então ele tem que controlar o que entra no seu bolso também. Vocês lembram que eu falei que os diáconos eles também foram muito associados durante a história da igreja com o controle das finanças, com os orçamentos? Esse pode ser um trabalho que o diácono exerce. Então ele precisa ter cuidado com isso, porque ele tem que usar aqueles recursos que chegam na mão dele, né? É claro, é recursos da igreja, mas que ele está administrando de forma correta. Aí vem as 3 positivas agora. Eles devem manter o mistério da fé com consciência limpa. Diáconos devem conhecer a fé, manter a fé e viver a fé. Às vezes a gente vai falar dos diáconos e fala assim: o diácono não precisa ensinar. O diácono ele não tem responsabilidade pelo ensino da igreja. E sim, está certo. Só que isso não quer dizer que o diácono ele vai ser um teólogo ruim. Não. O diácono ele deve ser alguém que tenha conhecimento bíblico. Ele deve ser alguém que ministra aos outros. Ele deve ser alguém que seja maduro na palavra de Deus. Vocês não veem Filipe? Estevão? Estavam pregando e impactando pessoas. A gente vê isso em Atos. O diácono, ele deve ser alguém versado nas Escrituras. O ponto não é se ele vai ser um teólogo ou não. O ponto vai ser se ele vai ser um bom teólogo ou um teólogo ruim. E mistério aqui não é aquilo que você está pensando. Mistério aqui refere-se à verdade divina antes oculta e agora revelada. Então ele deve ter a consciência limpa, ou seja, ele deve ter clareza diante daquilo que estava encoberto e foi revelado. Ou seja, ele deve ser versado na palavra de Deus. Diáconos também devem ser testados e aprovados. A igreja precisa de um tempo de observação, de um protocolo, digamos assim, de como ela elege e escolhe os seus diáconos. Eles precisam ser testados. E eles precisam passar desse teste. E se forem aprovados, aí sim eles são eleitos como diáconos. Isso é feito, claro, com a ligação presbitério e membresia, né? Mas não é só a função do pastor, né? Não é só a função dos pastores. A congregação tem um papel importantíssimo nisso tudo. Ela precisa estar muito consciente daqueles que ela coloca no oficialato. E por último, eles precisam ter uma vida familiar exemplar e com fidelidade. Paulo estende, né, a preocupação dele com os diáconos, com a piedade dos diáconos, até os seus relacionamentos mais íntimos, né? A família é o melhor campo de treinamento para os santos. Então, um diácono ele precisa ter uma vida familiar decente, fiel, exemplar. Ser um bom pai de família não é um bônus para o diácono, né? Mas é um pré-requisito. E qual é a promessa? A promessa é que ele vai receber 2 coisas. Ele vai receber respeito. É isso que 1 Timóteo 3,13 diz. E ele vai receber ousadia. O respeito ele vai receber da congregação. Ele vai desempenhar o seu papel, ele vai servir e ele vai ser respeitado por isso. E ousadia? Ousadia vem da parte do Senhor. Ele vai receber ousadia para continuar exercendo o seu trabalho de modo fiel, de modo digno. De forma resumida, irmãos, o diácono ele deve ser um cristão exemplar. Os diáconos são pessoas da igreja sobre as quais a gente pode dizer assim: olha, irmão, você quer aprender a promover a unidade da igreja? Você quer aprender a servir? Olhe para os diáconos. Olhe para os diáconos. Quando se trata de escolher diáconos na igreja, a congregação madura e bíblica precisa contrastar a vida de cada candidato com o padrão inspirado pela palavra de Deus. É assim que o Senhor nos ensina. A gente não deve ir por aí buscar padrões e concepções mundanas, ou o que eu acho, ou o que está dando certo na outra igreja. A gente deve sempre se voltar para o padrão da palavra de Deus. Amém? Amém. Então vamos aqui para a nossa última parte. O que os diáconos devem fazer? Entendemos todos esses pontos, vimos um pouco da história da igreja, entendemos os precursores do ofício,
entendemos o que eles devem ser e agora o que eles devem fazer, a nossa última parte. Por que eu coloquei esse slide aqui? Ele é essencial, porque o diácono não foi eleito para ter tempo de sossego, né? Ele foi eleito para realizar tarefas, para trabalhar. Então, o trabalho diaconal engloba 3 grandes aspectos, né, mais amplos da vida da igreja. E é claro que isso pode ter desenvolvimentos e implicações, mas seriam esses 3 grandes aspectos. A primeira é descobrir necessidades tangíveis e supri-las. Vocês lembram que eu falei que o diácono ele gosta do problema? Mas ele não gosta do problema porque ele quer causar confusão, que ele gosta de reclamar. Ele gosta do problema porque ele quer resolver. Então o diácono, de forma muito simples, é alguém que olha para a igreja e fala assim, onde tem um problema que precisa ser resolvido? Eu vou lá. Sabe? Eu vou lá. Aí, um exemplo, né? Pastor Jonas, quero falar com você, pastor. Pode falar, irmão. Pastor, estou vendo que a gente está com um espaço de culto reduzido. Obrigado por falar o óbvio, eu também já vi. Eu também já vi. Então, pastor, eu acho que a gente precisa aumentar o nosso espaço. Obrigado por falar o óbvio. Eu também sei que a gente precisa aumentar o nosso espaço. Ah, então tá bom, né? Valeu, pastor. Não é assim. Tá, sim, a gente tem um problema, não é? A gente não está precisando de mais lugares para que as pessoas possam minimamente estarem dispostas para o nosso culto, não é isso? A gente precisa disso, né? E como que a gente resolve? Não, vamos tirar todos os instrumentos musicais daqui, pastor. Eu já organizei com o Anderson, já organizei com o Fábio, com o fulano. A gente vai guardar os instrumentos, a gente vai botar mais cadeiras aqui, a gente vai tirar nossas mesas ali também. Vamos colocar mais cadeiras, inclusive as cadeiras já foram limpas, já foram organizadas, né? O Paulo já liberou o orçamento também para comprar mais cadeiras se precisar. E aí a gente vai organizar sempre. E já tem uma escala aqui, ó, de todo mundo que vai arrumar, colocar e tirar. Então não vai ter nenhum problema. Agora sim. Agora sim, a gente está exercendo o diaconato, como ele deve ser. Entendeu? Porque como que os pastores da igreja, como que eu estou dando um exemplo bem claro da nossa necessidade da nossa congregação para que os irmãos entendam. Aí eu vou falar assim, tá bom então, eu vou me dedicar só a arrumar as cadeiras para o culto. E aí a gente não vai ter mais pregação, a gente não vai ter mais EBD, a gente não vai ter mais estudo bíblico, a gente não vai ter mais aconselhamento. Entendeu? Então, os diáconos, eles descobrem necessidades tangíveis e eles buscam supri-las de modo efetivo, de modo criativo, se colocando ao dispor, levantando recursos, levantando pessoas, organizando tudo isso dentro da igreja, para que a igreja seja abençoada, para que a unidade da igreja não seja comprometida e para que os pastores façam o trabalho deles. Se dediquem ao trabalho deles. É isso. Essa é a primeira coisa. Segundo, eles protegem e promovem a unidade da igreja, né? Na prática, pessoas infelizes com a igreja não deviam ser diáconos. Pessoas que não se submetem ao ensino, pessoas que estão sempre discordando, sempre colocando caso, colocando problema, não devia ser um diácono, né? As pessoas que apoiam a igreja deveriam ser diáconos. As pessoas que amam a igreja deveriam ser diáconos. Pessoas com dons de encorajamento, pessoas que conseguem resolver problemas, resolver situações, pessoas que abençoam a vida da igreja. Por quê? Porque elas estão promovendo a unidade. Então, tudo que sai disso, todas as implicações são papel do diácono. E a última, servir ao ministério dos presbíteros e apoiá-lo. Diáconos piedosos de uma igreja saudável sempre dirão assim, nós estamos às ordens dos presbíteros. Nós estamos às ordens dos presbíteros. E sim, irmãos, eu sei que isso pode ser muito deturpado, e por muitas vezes é. Né? Pastores que vão explorar irmãos ali, pastores que vão cometer problemas, abusos ali com relação às pessoas que estão sob a sua autoridade. Eu sei que isso pode gerar problemas. Só que não é porque tem problemas que a gente descarta o ensino das Escrituras, né? A gente só restaura, a gente vai para a Escritura perceber o que ela diz que nós devemos ser e fazer. Então, quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que diáconos servem ao ministério dos presbíteros e apoiam eles. Isso não é porque os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, eles têm suprema autoridade, eles são quarta pessoa da Trindade. Não é por isso. É simplesmente porque Jesus fez assim, né? Jesus fez assim e nós devemos observar esse padrão da Escritura. Eu gosto da ilustração que diz que os diáconos são o quarterback da igreja. O quarterback é uma posição de futebol americano, né?
é aquele cara que está com a bola. E aí ele fica ali olhando e pensando a jogada. E o que os diáconos fazem? Eles protegem o quarterback. Eles são a linha de frente da defesa. Eles protegem e falam assim, não, deixa ele pensar, deixa ele conduzir, deixa ele guiar, porque assim a nossa equipe vai funcionar melhor. E é isso na igreja também. Né? Os diáconos, eles protegem os quarterbacks da igreja. Eles apoiam os presbíteros. Eles estão debaixo da visão, da supervisão dos presbíteros e não o contrário. Então, eles fazem isso também. E duas diferenças fundamentais entre diáconos e presbíteros das nossas duas aulas passadas. O dom e a responsabilidade de ensinar não são pré-requisitos para os diáconos. Isso significa que eles devem ser pessoas incapazes de ensinar? Não. Isso significa que eles não vão abençoar a igreja, discipular, aconselhar, ensinar? Não. Mas quer dizer que eles não têm aquela responsabilidade como pré-requisito para o diaconato. E dois, já está ali. E dois, os diáconos não são descritos como bispos ou governantes em nenhuma parte do Novo Testamento. Mas os presbíteros sim. Os diáconos não são descritos em nenhuma parte do Novo Testamento como governantes. Né? A igreja, ela não submete a autoridade dos diáconos. Em nenhuma parte do Novo Testamento diz isso. Mas a igreja submete a autoridade dos pastores. Esse é um testemunho que a gente vê em Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 1, 2, Hebreus 13, 17 e outras passagens das Escrituras. Essas são diferenças. Né? Você pode falar, mas eu vi todas essas qualificações também lá, né, no ofício de presbítero. E o que seria diferente? Por isso que eu coloquei isso aqui. Tá bom? Última coisa, aplicando o que aprendemos, os presbíteros lideram o ministério, os diáconos viabilizam o ministério e a congregação realiza o ministério. Se nós formos resumir o governo da igreja, como nós temos aprendido aqui na nossa EBD, seria assim, a igreja é liderada pelos presbíteros, servida pelos diáconos e governada pela sua congregação. Esse seria a aplicação e resumo daquilo que nós temos aprendido e como nós temos caminhado. Ok? Tarefa de vocês para a próxima semana, além da que vocês ficaram devendo aí no início da aula. Orar por diáconos em nossa igreja. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. Ore por isso. Coloque esse tema ali na sua oração. Veja, compare tudo isso que a gente falou aqui com a sua própria vida. Veja se você não pode servir como diácono. Se coloque diante de Deus. Ore ao Senhor. Nós precisamos de diáconos em nossa igreja. Para ontem. Para ontem. Escrever um parágrafo resumindo aquilo de mais importante que você aprendeu nessa aula. Ok? Beleza? Todo mundo vai fazer, né? Semana que vem eu peço a vocês que me deem isso e que nossos diáconos estejam sempre prontos para e estarem dispostos quando o pastor chegar, né? Imagina o Jimmy com essa roupa, gente. Vai ficar muito bom, né? E nunca se esqueça, o pastor tem a razão e você sabe. Os diáconos precisam entender isso. Brincadeiras à parte, irmãos. Essa foi nossa aula. Vamos orar. Na semana que vem a gente faz nossa segunda parte e teremos mais o tempo para perguntas que eu vou trazer também e as perguntas que os irmãos vão trazer.